Hacker. O que é um hacker? De acordo com o dicionário de Cambridge e Oxford, um hacker é um criminoso. É alguém que acede de forma ilegal a um determinado sistema. Eu não me consigo conformar muito com isso porque eu sei hacking, eu tenho uma história que vou mostrar de seguida, e eu não sou um criminoso. Portanto, se calhar essa definição no dicionário tem que ser alterada. Tudo começou em 1994, quando eu nasci aqui em Coimbra. Tenho que agradecer aos meus pais, obviamente. Mas o meu pai tinha uma máquina Windows 95 e eu comecei de imediato a explorar, por exemplo, o espaço do disco, a escrever montes de números no Word por ordem crescente e a formar imagens de castelos. Um bocadinho autista na altura, se calhar. Mas pronto, era um computador muito engraçado e tenho que agradecer ao meu pai por me ter deixado mexer no computador. Depois também muitos de vocês se calhar lembram-se deste jogo, computadores que nem tinham som na altura, mas a BIOS fazia os sons. E eu gostava muito deste jogo do Super Mario, Mario e Luigi, uma reedição feita pelo Mike Wiering. Pronto, depois mais tarde, quem sabe programar, este foi o meu momento de luz, quando eu percebi como é que se programava. Este livro tinha uma introdução ao que era a programação, e eu quando tinha cerca de 10, 11 anos, descobri este livro na prateleira do meu pai, porque ele tinha andado a fazer um mestrado e tinha que supostamente programar umas coisas, depois acabou por não programar e pedir um amigo, mas pronto. Tinha lá este livro. E eu comecei a ler o livro, porque achei interessante. Tinha aqui uns sólidos geométricos e tal. E tinha uma introdução ao que era a programação. E explicava um procedimento como, por exemplo, fazer um café numa cafeteira. Portanto, colocar a cafeteira no fogão, colocar o café, colocar a água, ligar o fogão. Portanto, isto tudo escrito em passos até finalmente nós bebermos o café. E depois fazia umas analogias com como as coisas passavam no computador. E, portanto, este livro foi a luz na minha vida em relação à programação e comecei a pensar nas coisas de forma diferente enquanto utilizava o computador. Depois comecei a fazer sites também. Os professores surpreendidos na altura, na disciplina da área de projeto, quando andava para aí no 7º ano, na altura, comecei a fazer sites pronto, para apresentar os projetos. E publicava-os no .com.sa.pt, na altura. E foi também uma área bastante interessante na altura. Depois comecei a fazer umas brincadeiras. Portanto, havia este software que era o LogMeIn, que permitia o acesso remoto a computadores. Portanto, mas tinha que ser instalado a priori na máquina em questão. Portanto, eu instalava isto nos computadores da biblioteca e depois, enquanto alguém estava a mexer no computador, eu acabava por aceder e mexia no rato e punha vídeos no YouTube de ovelhas e patos. Pronto, e era muito engraçado. Depois acabei por descobrir uma distribuição Linux que permitia, entre outras coisas, enviar SMS de uma pessoa para outra sem ter acesso aos números, o que também deu alguns trilhos no secundário. Depois permitia aceder a redes Wi-Fi, sabem, quando vão de férias e precisam de net na altura. É um bocadinho complicado, tem que cracar as redes, o que é ilegal. Na altura era menor, por isso não havia grande problema. Depois, no secundário, também fiz outras partidas, entre as quais coloquei um código no computador a abrir e fechar a drive dos CDs durante a aula toda. Isto divertiu as pessoas bastante da minha sala de aula. O informático da escola é que não achou muita piada e chamaram o meu pai à escola e disseram que eu ia levar um processo disciplinar porque eu tinha danificado a drive dos CDs. Tinha que comprar uns elásticos novos. Depois eu expliquei ao responsável de informática do secundário que era apenas um código que fazia isto no arranque porque tinha permissões para fazer tal coisa. Também já estive neste palco há uns anos, não temos som, mas a música também teve um papel importante na minha vida nesta caminhada para a descoberta do que é o hacking. Porque o facto de nós sermos capazes de compreender a música e compor música, eu sei e sinto que tem uma relação com qualquer pessoa que simplesmente trabalhe e construa algo, construa software, programe e também que faça hacking. Precisamente por causa do fator da criatividade que está associado. Depois, entre copos, saídas, noitadas, etc., finalmente dediquei-me à séria a aprender programação na Universidade de Coimbra, no Departamento de Engenharia Informática. E fui sempre fazendo projetos fora do âmbito do que era o curso,
até ao ponto em que sabia que não precisava de concluir um determinado projeto porque já tinha aprendido, já tinha sido capaz de fazer e implementar a ideia que eu tinha tido originalmente. Pronto, isto era uma bateria invisível. Eu, na altura, gostávamos muito de ir a hackathons, como, por exemplo, o Shift Happens, aqui que é uma excelente iniciativa. Este aqui, neste caso, foi o Techathon. E acabámos por implementar uma bateria invisível, com acelerómetros e EMGs. E foi bastante interessante. E foi uma ideia que surgiu precisamente porque eu e os meus colegas gostávamos bastante de música e estávamos em engenharia informática. Depois, acabei por me dedicar a descobrir vulnerabilidades em coisas reais, porque já tinha alguns conhecimentos na área do hacking e da programação. E para além de haver já na altura um mail comando que me permitia ir a um café e andar a mudar os canais da mailbox enquanto estava a dar o jogo de futebol, eu lembrei-me de uma coisa mais interessante, que é, imaginem que o Benfica ou o Porto estava a marcar um penalti e o café estava ao rubro, e eu clicava no Enter e simplesmente a televisão parava. O que seria extremamente frustrante para quem estava a ver o jogo e não sabia se o Benfica tinha marcado ou não, a não ser que houvesse alguém com um rádio a saber antes da televisão se o golo era marcado, o que é um bocadinho irritante. Mas pronto, foi um código muito interessante que eu desenvolvi na altura e foi o meu primeiro exploit, basicamente. É código que explora uma vulnerabilidade, é código que permite entrar por uma janela que está aberta. Depois de 2015 eu acabei por rumar ao Porto, terminada a minha licenciatura na altura, e juntei-me à equipa XSTF, que é uma equipa Capture the Flag. Essencialmente, Capture the Flag são jogos nos quais participam equipas do mundo inteiro, universidades, governos, equipas de hacking de renome internacional. E eu fiquei com este projeto lá na Universidade do Porto, na altura, à qual estou à frente desde 2015. E desde aí tenho vindo a ensinar todos os meus conhecimentos que já tinha adquirido até à altura a outros jovens dos diversos cursos da universidade. O Elliot Anderson, Mr. Robot, diz que os Capture the Flag são como se fossem os Jogos Olímpicos do hacking. Neste momento, a minha equipa está a participar num Capture the Flag internacional e ontem à noite estávamos em segundo lugar e erguemos a nossa bandeira para o topo do scoreboard. Depois, foi precisamente através de um Capture the Flag, e neste caso individual, que eu me qualifiquei para ir a uma competição em Las Vegas em 2017. Em que existiam 3 targets, existiam 3 empresas que eram os clientes e que tinham contratado os melhores hackers do mundo para irem lá descobrirem vulnerabilidades. Isto porque quem está a defender uma determinada empresa tem que garantir que todas as janelas estão fechadas, mas um atacante está sempre em vantagem porque precisa apenas de uma única janela aberta. E as empresas, era a Uber, a Salesforce e a Zenfits, que se preocupavam muito com a sua segurança. Aliás, a Uber até já sofreu extorsão há uns anos e teve que pagar 100 mil euros para evitar fuga de dados. E então preocupam-se particularmente com a segurança dos seus dados e das suas plataformas. E pagam, é isso, chama-se o modelo de bug bounties, pagam aos investigadores de todo o mundo para descobrirem vulnerabilidades e fecharem o maior número de janelas possível. Mas eu fiquei muito desapontado nessa competição porque eu sabia, e era bom na área do Capture the Flag, mas não sabia descobrir vulnerabilidades no mundo real, exceto aquele códigozinho que eu tinha feito para a mailbox. E fiquei um bocadinho desapontado comigo próprio. Entretanto, houve outras competições, eu tentei me qualificar e nunca mais fui convidado. E pensei, pronto, pagaram-me um hotel, pagaram uma viagem e tudo, e eu não dei resposta àquilo que me pediram. No entanto, houve outra competição em 2018 e a partir do momento em que eu soube que ia ser selecionado, com um mês de antecedência comecei a praticar. E uma noite tentei entrar nos sistemas da empresa Shopify. Obviamente isto é tudo feito porque as empresas dão autorização para que isto seja feito e pagam em troca. E basicamente ganhei do nada $1000 porque acabei por controlar um domínio do Shopify sem querer. Pronto, eles mandaram-me um e-mail a perguntar o que é que eu tinha andado a fazer, porque conseguiram dar tracking deste comportamento até mim e acabaram por me pagar $1000. Pronto, é interessante. Para uma hora de trabalho. Pronto, fui continuando a praticar, até que depois em Washington
quando eu fui à competição e era a Mapbox, acabei por conseguir ganhar o cinto, o MVH. Dizem que eu sou o melhor hacker do mundo, não sou, obviamente. Basicamente há várias competições e há vários cintos ao longo do ano, há cerca de 10 nestas competições. Há outras, mas de facto foi um título importante e foi uma honra enorme trazer o cinto para Portugal. E desde aí tenho vindo a viver o que se chama a Bounty Life. Ou seja, é o que a malta chama. Simplesmente todos os meses vamos para um destino qualquer do mundo. Por exemplo, há 2 semanas estive em Singapura, fui lá para o verão e para a piscina, mas basicamente fomos lá mandar os ex, como nós costumamos dizer, na Dropbox. Pronto, e foi muito interessante, foi um evento que pagou no total 330 mil dólares, distribuídos por cerca de 40 hackers. Pronto, e desde aí, desde Washington, eu passei a tentar garantir a segurança das mais diversas empresas que nos faziam voar até aos destinos mais paradisíacos. Por exemplo, Facebook, a Dropbox, a Uber, a Valve, entre outras empresas, como por exemplo os Marines, os DoD. E é uma vida muito interessante. E às vezes, quando nós descobrimos um bug, a nossa reação é esta. Pensei que isto ia ser mais rápido. Mas basicamente nós recebemos uma shell do Yahoo, acesso remoto à rede do Yahoo e imediatamente fechamos o computador porque isto mais ninguém pode ver. Nós vivemos numa nova era digital. Com a minha história, se calhar percebem que um hacker não é alguém que pratique crimes. Okay? E existe esta ordem do Overflow, que lançou um manifesto, uma filosofia, da qual destaco a seguinte quote, que é: os hackers são os dragões da nova era digital. Porquê? Por causa do seu poder, que se tem vindo a sobrepor até muitas vezes ao poder político e uma grande ameaça à democracia, como nós temos visto nas eleições dos Estados Unidos, como temos visto ações de certas nações, como por exemplo o Stuxnet contra o Irão, as centrifugadoras do Irão. Portanto, e essa alegada controle da opinião pública que assistimos durante as eleições dos Estados Unidos só prova que o poder de quem consegue controlar a opinião pública na internet e fazer hacking acaba por ter um novo poder e ser uma nova classe nesta nova era digital, no fundo. E estamos também a viver o que é a quarta revolução industrial, que é a fusão entre o que é nós e os nossos periféricos. Nós temos um telemóvel, temos relógios digitais, nós já não vivemos sem o nosso telemóvel, sem as redes sociais, sem estarmos constantemente conectados à internet, sem ter o frigorífico ligado à internet e com vulnerabilidades também, mas pronto. E esta quarta revolução industrial está a acontecer no mundo inteiro ao mesmo tempo. Ao contrário das outras que aconteceram até agora. Portanto, os hackers têm um novo papel. E não são obrigatoriamente criminosos. Obviamente vai haver sempre criminosos. É como em todas as profissões, vai haver criminosos. Mas quem está a defender e quem está a garantir que nós podemos aceder no dia-a-dia às nossas redes sociais e tudo o que nós acedemos todos os dias, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, etc., é preciso saber atacar para conseguir defender ainda melhor. Ok? Lá está, é como a analogia que eu tinha feito há bocado. Todas as janelas têm que estar devidamente fechadas, ou um número máximo de janelas, porque a segurança não é absoluta. Portanto, eu não me consigo conformar de certa forma com as definições dos dicionários atualmente. Está a haver, felizmente, algumas iniciativas para que as palavras ilegais, de forma ilícita, não autorizada, sejam removidas do dicionário, porque precisamente ser hacker é, no fundo, um mindset. Portanto, ser hacker, no fundo, e é uma definição um bocadinho abstrata e que pode ser transversal a outras disciplinas, mas é alguém que gosta do desafio de ultrapassar uma determinada limitação de uma forma criativa. Obrigado.